Queridos, graça e paz, quantos podem dizer amém? Boa noite a todos. Quantos estão felizes por estar aqui essa noite? Você que está em casa, está feliz também por estar conectado conosco? Escreva aí nos comentários. Eu tenho certeza que esse domingo já está sendo uma noite assim tremenda para a nossa vida, para a gente começar o mês de maio cheio de fé, cheio da presença do nosso Deus. Quantos concordam comigo? Diz um glória a Deus bem forte. Irmãos, hoje eu quero ministrar sobre o tema a frustração de Eli. Eli foi o sumo sacerdote do Senhor. E hoje de manhã, quando eu ministrava uma palavra aqui na igreja, hoje de manhã eu falei sobre os filhos de Eli. E quando eu estava ministrando hoje de manhã, Deus falou ao meu coração uma palavra para que eu pudesse pregar agora à noite. Eu havia me preparado para pregar a mesma palavra de manhã e à noite, mas enquanto eu pregava, o Espírito Santo disse para mim: fala à noite sobre a frustração de Eli. E Deus me deu essa palavra para compartilhar com você. E eu acredito que nós vamos sair daqui hoje transformados pelo poder dessa palavra. Quantos concordam, digam glória a Deus. Quantos estão prontos para ouvir esta palavra? Olha comigo, por gentileza, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. Eu te confesso que depois que Deus me deu essa palavra, que expectativa para chegar essa noite. 1 Samuel, capítulo 1, no versículo 12. 1 Samuel, capítulo 2, me perdoe, versículo 12. Quando você encontrar, você dá aquele glória a Deus de quem está no culto. Se os meninos puderem aproximar a câmera também para mim, fazendo favor. 1 Samuel, capítulo 12, capítulo 2, o verso 12. Todos encontraram? Pode dizer amém? Olha o que diz. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam ao Senhor. Aqui está falando sobre os filhos de quem? Os filhos de quem, igreja? Os filhos de Eli. Agora, olha o versículo 20 do capítulo 1, por favor. Capítulo 1, versículo 20. Diz assim: E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho, e chamou o seu nome como? Samuel, porque dizia: o tenho pedido ao Senhor. Coloca a mão no teu coração por um minuto. Fecha teus olhos um minuto e diga: Espírito Santo, fala comigo. Diga isso, igreja. Você que está em casa, faz isso também. Fecha teus olhos, bem sensível. Diga: Espírito Santo, ministra o meu coração esta noite. Diz a ele: Espírito Santo, revela ao pregador o que eu preciso ouvir nessa noite. Diga: Espírito Santo, estou pronto para ouvir tua voz, para ouvir tua palavra. Em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Pode se sentar com a sua Bíblia aberta, por favor. Eu vou te pedir 30 minutos da sua atenção. Eu vou pregar essa noite sobre a frustração de Eli. E eu acredito que muitos de nós vamos nos conectar com esta mensagem hoje. 1 Samuel, capítulo 2, o versículo 12. Nós lemos o texto e dizia assim, versículo 12, 2 Samuel. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam ao Senhor. Quem são os filhos de Eli? Ofni e Finéias. Como é que é o nome deles? Ofni e Finéias. Então, o capítulo 2, o versículo 12, diz para nós quem são os filhos de Eli. Eli tinha 2 filhos. Ele é o sumo sacerdote no templo, responsável pelo sacrifício. É como se fosse o pastor do templo daquela época.
E ele tem 2 filhos, e o texto, a Bíblia vai nos contar sobre os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Agora, o capítulo 1, versículo 20, eu quero fazer questão de ler de novo com você, vai falar não dos filhos de Eli, mas agora vai falar de outro filho, diz assim: e sucedeu que passando algum tempo, Ana, que é esposa de um homem chamado Eucana, concebeu e deu à luz um filho, e chamou o seu nome o quê? Samuel. Então olha para mim, no templo do Senhor, tem morando um sumo sacerdote, ele tem 2 filhos, o nome deles, Ofni e Finéias. Fora do templo, existe uma outra família, o marido chama Eucana, a esposa chama Ana, e ela dá à luz um filho, e ela coloca o nome desse filho, o quê? Samuel. Então pega isso para você entender essa mensagem comigo. Eli é um sumo sacerdote, e ele praticamente mora no templo. Eli está o tempo todo no templo. E quando ele tem os 2 filhos, preste atenção, quando ele tem os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, ele vai criar os filhos no templo. É como se eu estivesse pregando nos dias de hoje, estivesse dizendo, ele vai criar os filhos na igreja, preste atenção. Então ele cria Ofni e Finéias dentro do templo, porque ele é o sumo sacerdote. Então ele está ali no templo, criando os filhos do templo. Do lado de fora do templo, está uma mulher chamada Ana, esposa de Eucana. O filho de Ana não é filho de Eli. Os filhos de Eli é Ofni e Finéias, moram no templo. Mas do lado de fora do templo está Ana e está Eucana, e o filho de Ana é Samuel. Agora, quando Samuel nasceu, quando Ana deu a luz a Samuel, ela esperou passar o período de amamentação. E depois que passou o período de amamentação, ela tinha feito um voto para Deus, porque ela não podia ter filhos. E o voto que ela fez, o dia que Deus desse a ela um filho, ela iria entregar este filho no altar. Ele viveria no templo, ela ia consagrar aquele filho a Deus. Então quando ela dá a luz, nasce um menino chamado Samuel, passa o período de amamentação, ela pega Samuel e leva Samuel para o templo. Quem está entendendo até aqui? Então quando ela leva Samuel no templo, porque o desejo do coração dela é que o filho dela crescesse no templo, que o filho dela fosse consagrado a Deus. Então ela leva o seu filho Samuel, e quando ela está chegando com o menino, com o bebê Samuel, ela vai entregar o filho para quem? Quem é que está no templo? Quem é que está no templo? O sumo sacerdote Eli. Eli então recebe Samuel, filho dele. Filho de quem? De Ana e Eucana. Então agora olha que coisa interessante, Eli vai receber ali aquele menino. Então Ana leva Samuel para que Samuel pudesse crescer debaixo dos cuidados do sacerdote Eli. Quem vai educar Samuel não é a mãe, Ana, não é Eucana. Quem vai educar Samuel é o sumo sacerdote Eli. Então veja comigo, igreja, que o sumo sacerdote vai ter a oportunidade de educar 3 jovens. Ofni, seu filho, Finéias, seu filho, e Samuel, filho dos outros, filho de outra pessoa. Ele vai ter a oportunidade de criar 3 meninos. Ele vai ter a oportunidade de criar 3 jovens. 2 são filhos de sangue. O outro é filho de uma outra pessoa, não tem nada a ver com ele. Não é parente de Eli, não é sobrinho, não é primo, não é nada. É filho de Ana. Mas ele foi trazido, e agora Eli tem que criar esses 3. Ele vai criar aqueles 3 jovens no templo. Mas lembra comigo que eu estou pregando essa noite sobre um tema. Qual é o tema que eu estou pregando hoje? A frustração de Eli. E aí, para mim pregar esse tema, a gente precisa então fazer uma pergunta. Qual foi a maior frustração de Eli? Eu já vou entregar de cara para você pegar comigo. Qual foi a maior frustração desse sacerdote Eli? A maior frustração da vida dele é que ele criou esses 3 rapazes. E quando eles cresceram no final da vida,
Eli, que criou aqueles 3, Eli conseguiu salvar Samuel, que era filho dos outros, mas ele perdeu o próprio filho. Pegou? Ele tem a oportunidade de criar 3. 2 é filho dele, 1 é filho dos outros. Mas a maior frustração de Eli é que quando chega no final disso tudo, ele olha para Samuel, ele olha para Ofni, ele olha para Finéias. Qual a conclusão? Ele consegue salvar Samuel, ele consegue endireitar Samuel, ele consegue colocar Samuel no caminho, mas ele perde os próprios filhos. Tem gente, irmãos, que é muito bom para dar opinião sobre criação dos filhos dos outros, mas não consegue educar os próprios filhos. Estou falando contigo essa noite? Tem gente que é excelente para dar conselho, para ajudar o filho dos outros, mas perde os próprios. Tem gente que é bom para dizer para você como é que você deve fazer com os seus, mas os dele está perdido. Tem gente salvando o filho dos outros e perdendo os próprios filhos. Tem gente salvando a família dos outros e perdendo a própria família. Tem gente salvando o casamento do outro e perdendo o próprio casamento. Tem gente salvando a empresa do outro e perdendo a própria empresa. Tem gente salvando as finanças do outro e perdendo a própria. A maior frustração de Eli. Eu não sei se você conhece essa história que eu estou pregando. Se não, você lê em casa. 1 Samuel, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. A maior frustração desse sacerdote é exatamente isso. E Deus ministrou no meu coração esta manhã, quando eu estava no altar pregando. Deus disse ao meu coração que esta é a maior frustração de um pai e de uma mãe. Eu vivi uma experiência essa semana muito estranha, eu nunca tinha vivido. Eu tive um sonho, e nesse sonho envolvia a minha família. E eu acordei às 5 horas da manhã, mas assim, numa angústia, numa dor no peito tão grande, tão apavorado, porque era muito real o sonho. Quando eu acordei, assim, até suando frio, na hora, primeiro veio aquela alegria que eu estava dormindo, né, o sonho. Mas na mesma hora, aquela dor não passava, o Espírito Santo disse para mim: eu permiti você sonhar isso, sentir a dor, para você saber a dor de um pai e de uma mãe que perde a família. E ele me levou à oração pela igreja. Desde então o Espírito Santo tem dito algumas coisas a mim. Por isso eu preguei a palavra hoje de manhã. Estou pregando essa agora para dizer para você que a maior frustração de um pai e de uma mãe é ajudar o filho dos outros e perder os próprios filhos. Eu posso continuar essa mensagem? Posso, sim ou não? Continua ou paro por aqui? Essa é a maior frustração. E há alguém aqui, talvez, possivelmente há alguém aqui esta noite, que tem lutado com uma ferida na alma. Possivelmente há alguém aqui hoje, ou quem sabe está acompanhando pelo YouTube, que tem uma ferida na alma, uma ferida no coração, porque cresceu vendo o pai e a mãe ajudando os outros, mas nunca foi ajudado pelo pai ou pela mãe. É alguém que viu o pai e a mãe ajudando todo mundo, mas o pai e a mãe nunca te deu uma oportunidade. Possivelmente existem pessoas aqui hoje que se sentem assim frustrados, quem sabe até mesmo decepcionado com o pai e a mãe. Por quê? Porque viu o pai ajudar, viu a mãe ajudar, viu o pai dar atenção, viu a mãe dar atenção para outros, mas para você não. Eu quero declarar aqui esta noite: Deus está liberando uma unção de cura para o teu coração. Eu quero declarar esta noite: Deus está liberando algo de bênção, Deus está liberando algo novo, Deus está liberando uma cura sobre o teu coração. E eu queria que, se isso é uma ferida na tua vida, que você tomasse posse nessa noite, porque esse sentimento tem bloqueado você. Mas Deus está dizendo a ti essa noite: se o teu pai terreno não abriu portas para você, se a tua mãe terrena não abriu portas para você, Ele que é o Pai Celestial tem abrido portas extraordinárias para a tua vida. Volta comigo para a frustração de Eli. Eli passou anos educando 3 rapazes. Eli passou anos educando seus 2 filhos,
o filho dos outros, que era Samuel. E no final, o resultado, qual foi o resultado? O que Eli viu? Sabe o que Eli viu? No final de tudo, Eli viu os seus 2 filhos morrendo. Eli viu Ofni e Finéias reprovados por Deus. Eli viu a promessa sacerdotal que estava sobre ele sendo cortada da vida dos filhos. Eli viu os seus filhos morrendo e longe da presença de Deus. Filhos que ele criou. E sabe o que Eli viu? Eli viu o filho dos outros, o filho da Ana, o Samuel, que ele criou. Eli viu Samuel sendo levantado por Deus como um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Eu pergunto para você, quem criou os 3? Quem criou Ofni e Finéias? Quem criou Ofni e Finéias? Eli. Quem criou Samuel? Eli. O que ele fez de errado com seus filhos? E o que ele fez de certo com Samuel? Porque hora nenhuma a Bíblia acusa Ofni e Finéias. A Bíblia mostra o erro deles, mas a Bíblia o tempo todo vai cobrar do pai Eli. Então o mesmo homem que acertou com Samuel, errou com os próprios filhos. Então essa noite a gente precisa aprender alguma coisa. Você que é pai, você que é mãe, assim como eu, pai e mãe. Você que é tio, tia, avó. Você que é solteiro e um dia vai ter filhos. Você que é casado e ainda não tem filhos. Essa palavra serve para todos nós. Porque Eli é aquele que criou, ele criou os 3. Mas ele ajudou o filho dos outros e perdeu os próprios filhos. Então hoje nós precisamos aprender onde foi que Eli errou e onde foi que Eli acertou. Onde Eli errou com seus filhos e onde Eli acertou com Samuel. E sabe, a gente pode hoje olhar para o texto, aprender isso e aplicar uma verdade na nossa casa. Deus hoje vai liberar uma verdade para a tua família, para a tua casa. Você está comigo? Diz um glória a Deus aqui essa noite. Porque nós queremos que os nossos filhos sejam como a geração de Samuel. Nós queremos também sermos como a geração de Samuel, sim ou não, queridos? Nós queremos ser levantados como resposta de Deus para essa geração. Nós queremos que os nossos filhos sejam levantados por Deus como resposta para esta geração. Se você concorda comigo, diz um glória a Deus aqui esta noite. Então levanta a tua mão direita e declara comigo: eu quero ser uma resposta para esta geração. Agora diga: os meus filhos, diga bem alto, os meus filhos serão resposta para esta geração. Será que tem um crente aqui comigo essa noite que pode dizer um glória a Deus? O erro de Eli. Onde Eli errou? Se estava todo mundo junto na mesma casa. Sabe onde Eli errou? 1 Samuel capítulo 2, versículo 29, me faz a gentileza. 1 Samuel capítulo 2, versículo 29. Olha o que diz o texto. 1 Samuel 2, 29. Se que você encontrar, você diz um glória a Deus. Diz assim. Olha o que diz. Porque pisaste o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos, que ordenei na minha morada, você honra a teus filhos mais do que a mim, para engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Deus está dizendo assim: Eli, você honra mais os teus filhos do que a mim. Olha onde Eli errou. 2 Samuel capítulo 3, versículo 13. O próprio Deus está dizendo para nós. Ele está dizendo para Samuel, mas é um ensinamento para a gente. 1 Samuel 3, 13. Olha comigo na tua Bíblia, por gentileza. Olha o que diz. Versículo 13. Quem encontrou diz amém. Porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele quem? Eli,
bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Sabe onde Eli errou? Vou te mostrar duas coisas. Primeiro, o erro de Eli. Eli não corrigia os filhos. Eu estou falando isso aqui porque a gente vive um tempo onde algumas coisas invertem. Algumas casas onde os filhos é que mandam. Os filhos ditam a regra. Se pegar o celular, ele faz um escândalo. E a gente devolve. Eles dizem se vai ou não vai no culto. A gente vive uma geração onde muitos, não são todos, mas muitas casas, os filhos estão mandando. O erro de Eli é para a gente aprender, irmãos. Deus está falando para Eli: Eli, sabe qual é o seu erro? Você amou mais os seus filhos do que a mim, para engordar eles. Sabe o que Deus está dizendo? Deus está dizendo: Eli, você preferiu satisfazer a vontade dos teus filhos do que satisfazer a minha vontade. Quando eu digo para o meu filho: vamos ao culto, hoje é domingo, essa é a vontade de Deus, essa é a minha vontade. E o filho diz: não quero. E eu digo: pode ficar, eu estou fazendo a vontade dele, e não a vontade de Deus para ele. Sabe qual era o erro de Eli, irmãos? Os filhos dele aprontavam, faziam o que queria, e ele não corrigia, passava a mão na cabeça. A Bíblia diz que Eli, em vez de corrigir, ele só dava conselho. Ele falava assim: ó, Finéias, estou escutando umas coisas aí de vocês, ó, cuidado, Deus vai castigar. Sabe aqueles pais que jogam sempre a culpa em Deus? Ó, Deus vai pesar a mão, ó, Deus vai fazer isso. Coloca Deus como carrasco, ao invés de assumir a responsabilidade. Eu vou corrigir você. O sumo sacerdote Eli não corrigia os filhos. Então os filhos cresceram e eles se tornaram corruptos. Eles roubavam na casa de Deus. Eles conheciam o templo, mas eles roubavam da casa do Senhor. Prostituíam com as mulheres da nação. Aprontaram tudo que você imaginar de pior. Eram uma vergonha na nação. Mas o sumo sacerdote passava a mão. Eli não corrigia os filhos. Eli, irmãos, era o tipo de pai que pensava o seguinte: as pessoas que estão falando mal dos meus filhos, as pessoas que estão reclamando dos meus filhos, as pessoas que estão dizendo que os meus filhos estão aprontando, eu não acredito, é eles que estão errados, e com meu filho ninguém mexe. Eli era o tipo de pai que comprava briga com os outros. Quando os outros diziam: Eli, teus filhos estão aprontando, ele não aceitava. Deus vai dizer para Eli: Eli, o seu problema é que você ama mais os teus filhos do que a mim. Tem alguém aqui comigo essa noite? Nós precisamos corrigir os nossos filhos. Sim ou não, igreja? Sim ou não, igreja? Primeiro erro de Eli: não corrigir os filhos. Segundo erro de Eli, capítulo 2, versículo 12. Olha comigo, por gentileza. Estou quase terminando, é bem curtinha a palavra. Diz assim, versículo 12. Quando você encontrar, você diz amém. Olha o que diz: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, ou seja, filhos da perdição. O que mais diz o texto? Me ajuda, igreja? Não conheciam ao Senhor. Sabe o que isso me diz? Os filhos do sumo sacerdote conheciam o templo. Eli ensinou para os seus filhos tudo sobre o templo. Eli ensinou para os seus filhos como fazer as coisas no templo. Ele ensinou para eles: ó, filhos, esse é o templo. Ali é a galeria, o altar, púlpito, som, forro.
saída, banheiro. Se precisar, você vai no banheiro. A salinha é ali. Ensinou tudo para os filhos. O templo é aqui, Avenida Daí de Souza, 140, Belo Vale. O sacerdote, ele ensinou tudo sobre o templo para os filhos. Mas sabe qual foi o problema? Que o sumo sacerdote, ele preocupou em ensinar tudo sobre o templo, mas não ensinou seus filhos sobre o Deus do templo. Tem alguém comigo? Ele não ensinou para os filhos conhecer Deus. Por isso o texto diz, os filhos de Eli eram filhos de Belial e não conheciam ao Senhor. Eles sabiam tudo da igreja. Se fosse nos dias de hoje, eles sabiam tudo de igreja. Sabia que hora que era o culto, onde que era o culto do sub-15, onde era o culto. Sabe tudo, tudo eles sabem da igreja. Onde guarda o som, como é que faz parte para entrar no louvor, como é que canta, como é que toca. Sabe tudo do templo, sabe executar, mas não sabiam nada sobre Deus. Tem alguém comigo aqui essa noite? Sabe, irmãos? A gente traz os filhos para a igreja, ensina eles, às vezes, sobre o que é a igreja, mas a gente tem que ensinar para os nossos filhos o que é a igreja, onde é a igreja, mas ensinar para eles que o que vai manter eles firmes na fé não é conhecer o prédio da igreja, mas é conhecer o Deus da igreja. Isso vale para você. O que vai manter você firme, o que vai sustentar a tua vida, principalmente nesses dias que nós estamos vivendo, não é conhecer o prédio da igreja, mas é conhecer o Deus do prédio, é conhecer o Deus da tua vida. Não é conhecer a Bíblia apenas, é conhecer o Deus da Bíblia. Isso vai fazer a diferença para você e para mim. Então observe, às vezes a gente traz as crianças para a igreja e deixa eles fazerem o que querem dentro do templo. Porque a gente não está ensinando os filhos para onde eles estão indo para a casa do Senhor. Estão indo para a igreja, não indo para o parque, eles não estão indo para poder brincar de celular. Aqui não é lugar disso. Eles estão indo para a casa do Senhor. E nós precisamos ensinar isso para eles. Porque se eu e você que somos de uma outra geração, a gente já fica tentado a ficar com o celular na mão o tempo todo. Imagina eles que já crescem dentro do templo brincando no celular. Com 1 ano, com 2, com 3, com 4, com 5, com 10, com 20. É uma janela que rouba eles. Eles precisam aprender a conhecer o Deus da igreja. E você e eu também. Tem alguém comigo aqui essa noite? Quando trazemos as crianças para a igreja e intertemos eles com outras coisas, a gente está ensinando sobre a igreja, mas a gente está dizendo para eles: lá na igreja você não precisa ter reverência a Deus. Pode brincar, pode fazer qualquer outra coisa. Quando levamos eles para o culto, quando levamos eles para a igreja, mas eles não nos vê orando em casa, quando levamos eles para a igreja, mas eles não vê a gente lendo a Bíblia em casa, e estamos ensinando eles tudo sobre a igreja, mas não estamos ensinando eles que o Deus da igreja também é o Deus da nossa casa. Tem alguém comigo aqui essa noite? Eli ensinou tudo para os filhos. Os filhos sabiam fazer sacrifício, sabiam abrir o templo, sabiam como tudo funcionava. Eles aprenderam tudo, mas não conheciam a Deus. Esse foi o erro de Eli. Agora preste atenção, um homem vai criar 3. Como que pode? Ele erra com os próprios filhos e acerta com o filho dos outros. Sabe o que Eli fez diferente com Samuel? Quem sabe? Sabe qual foi a diferença de Eli? Sabe o que Eli fez diferente com Samuel? Vou te contar o que fez. Samuel capítulo 3, versículo 1. Olha comigo por gentileza. Capítulo 3, versículo 1. Mesmo você que ainda não tem filhos, essa palavra é muito boa, guarda ela, porque um dia vai fazer diferença na tua vida. Aplica para o teu coração. Posso ouvir um glória a Deus aqui essa noite? 1 Samuel 3:1 diz assim: e o jovem Samuel servia ao Senhor perante o quê? Eli. O que quer dizer esse texto? Que Samuel fazia as coisas no templo diante de Eli, para Eli diante de Deus.
Então, tudo que os filhos de Eli aprenderam, Samuel também aprendeu. Ele também aprendeu sobre o templo, onde eram as coisas, sobre o sacrifício, aprendeu tudo. Porque a gente precisa ensinar isso para os filhos, sobre onde é a igreja, sobre o templo, sobre como comportar no templo, sobre que roupa vir para a igreja, tudo a gente tem que ensinar para os filhos sobre a igreja, sobre o templo. Nós precisamos ensinar sobre o horário, chegar na hora, tudo a gente ensina para os filhos. E tudo isso a gente aprende também, porque nós precisamos aprender que hora que é o culto, porque não adianta você vir hoje 11 horas da noite, vai estar fechado. Então a gente tem que aprender sobre as coisas da igreja. E isso Samuel aprendeu. Então a mesma coisa que ele ensinou para os filhos sobre o templo, ele ensinou para Samuel também. O texto diz que Samuel servia a Deus diante de Eli. Ele fazia todo o serviço do templo, ele aprendeu. Então, segunda coisa, então onde foi que ele errou? Ou onde foi que Eli acertou com Samuel? Versículo 7. Nós vamos encontrar a diferença. Quando você encontrar, diz amém. Que amém fraco. Estou pregando com carinho a vocês, porque eu amo vocês. E quero que os nossos filhos sirvam a Deus. Eu não vim julgar ninguém, viu, irmãos? É para todos nós essa palavra. Quantos recebem com amor, digam glória a Deus aqui essa noite. Inclusive a forma de aplicar é decisão sua, pai e mãe. Mas o meu papel como pastor é te falar essas coisas. Olha o que diz o verso 7 do capítulo 3. Quem encontrou diz amém. Porém Samuel ainda não conhecia ao... Olha aí, irmãos. Ninguém nasce conhecendo. Lá atrás diz que os filhos de Eli não conheciam ao Senhor. E como é que começa o texto? Porém Samuel ainda o quê? Não conhecia ao Senhor. E ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli. E disse, eis-me aqui, Eli. Por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel, vai deitar-te, e há de ser que, se te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e deitou no lugar, e então veio o Senhor e pôs-se ali, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel, e disse Samuel, fala, Senhor, porque teu servo ouve. Aqui está a diferença. Samuel também não conhecia ao Senhor, mas ele servia no templo, ajudava, arrumava, servia até o dia que ele chegou lá e disse, Eli, de noite, de madrugada, Eli, você está me chamando? Foi lá 3 vezes, Eli está me chamando? Eli, não, ele deitou. De novo, Eli está me chamando? Não, ele deitou. Eli está me chamando? Aí Eli pegou. Eu tenho que ensinar uma coisa para esse menino. Eu já ensinei ele tudo sobre a igreja. Eu já ensinei ele tudo sobre o templo, mas eu tenho que revelar uma coisa para ele, porque o versículo 7 diz que ele não conhecia ao Senhor. Então olha que coisa interessante, ele conhecia o templo, mas não conhecia o Deus do templo. Então Eli, ele vai ensinar para Samuel o maior segredo da vida. Sabe qual é? Eli ensinou para Samuel o maior segredo da vida. Eli ensinou a Samuel a ouvir a voz de Deus. Você não pegou? Eli ensinou a Samuel o que, a igreja? Grita comigo, ensinou ele o que, a igreja? Ouvir a voz de Deus. Então a diferença está aí. Para os filhos, ele ensinou tudo para a igreja, mas não ensinou eles a ouvir a voz de Deus e não corrigiu. Samuel, com certeza ele corrigia, porque a gente é bom para corrigir filho dos outros. Então com certeza ele era rígido com Samuel e era largado com os próprios filhos. Mas ele ensinou a Samuel algo que ele não ensinou para os filhos. Ele ensinou a Samuel a ouvir a voz de Deus. E eu vou terminar a mensagem de hoje dizendo para você, meu amado irmão, minha amada igreja, se é uma verdade que nós precisamos aprender hoje, se tem uma coisa valiosa nessa vida, não é ouro, não é prata, não é dinheiro, não é ensinar filho a ganhar dinheiro, não é ensinar essas coisas. Se tem uma coisa valiosa nessa vida que nós precisamos aprender e ensinar os nossos filhos, é aprender a ouvir a voz de Deus.
Quem ouve a voz de Deus não erra. Quem ouve a voz de Deus é chamado. Quem ouve a voz de Deus é escolhido. Quem ouve a voz de Deus faz a diferença nessa nação. Tem alguém aqui comigo aqui essa noite? Quem ouve a voz de Deus é bem-aventurado. Quem ouve a voz de Deus tem o casamento sarado. Quem ouve a voz de Deus vive milagres. Quem ouve a voz de Deus é próspero nessa terra. Quem ouve a voz de Deus, as portas se abrem para ele e para ela. Quer que a sua casa seja bem sucedida? Ensine a tua casa a ouvir a voz de Deus. Quer que teus filhos sejam bem sucedidos? Ensine os teus filhos a ouvir a voz de Deus. Quer ser bem sucedido? Aprenda a ouvir a voz de Deus. Sabe qual foi a frustração de Eli? Sabe qual foi? Ele ensinou para o filho dos outros, mas não ensinou para o filho dele. Sabe o que eu sinto essa noite? Eu sinto essa noite em alguns pais frustrados, porque ajudaram mais os outros do que os de casa. Sinto nessa noite talvez alguns pais arrependidos, porque poderiam ter ajudado mais os filhos. Mas às vezes sempre foi, sai para lá, agora não. Sabe o que eu sinto essa noite? Eu sinto filhos chateados, porque não tiveram a oportunidade que queriam dos pais. Porque viram os pais dando oportunidade para outros. Sabe o que eu sinto essa noite para a gente orar? Eu sinto aqui hoje pessoas que ainda não conseguiram ouvir a voz de Deus uma vez sequer na vida. Eu sinto essa noite pessoas que nunca conseguiram escutar Deus falando com elas. Mas hoje eu vou orar com você. Hoje eu vou orar porque Deus está aqui para sarar pais. Deus está aqui para sarar filhos. E Deus está aqui para abrir os seus ouvidos. Porque Deus quer falar com você. Quantos podem dizer amém comigo aqui essa noite? Eu quero orar com pessoas hoje. E eu gostaria que você por um minuto fechasse os teus olhos. Se puder reduzir um pouquinho as luzes para mim, por favor. Eu queria convidar, aqui do meu lado direito, do lado esquerdo de vocês no altar, você que é pai, que é mãe, que essa palavra falou com você, eu quero convidar você a vir no altar, eu vou orar com você essa noite. Toda a igreja com os olhos fechados por um minuto. Você que é pai, mãe, se sente arrependido, não precisa ter vergonha. Se seu filho ou sua filha estiver aqui, vai ser uma noite de cura para vocês. Você que sente assim, eu quero ser um pai, uma mãe diferente daqui para frente. Eu queria convidar filhos. Talvez você está aqui essa noite e você se sente assim tão decepcionado com seu pai, com a sua mãe. E o teu coração tem estado dolorido por causa disso. Eu queria convidar você também a vir aqui no altar, eu vou orar por você. Toda a igreja com os olhos fechados, orando junto comigo. Esse é um momento de cura. E Deus está querendo de nós hoje um passo de fé. Sai de onde você está, vem aqui no altar, eu quero orar com você. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade essa noite.
Espírito Santo, hoje é a noite de transformação da nossa vida. Enquanto eu falo, o Senhor move sobre este lugar essa noite. O Senhor move coração de pais. O Senhor move coração de filhos essa noite. Sai do teu lugar e vem para o altar. No altar está a cura da sua vida. Se você quiser vir junto com os filhos, não tem problema, mas deixa hoje o Espírito de Deus sarar o teu coração. Venha. Toda decepção hoje com seus pais vai cair por terra. Toda tristeza, toda ferida, tudo que vem prendendo você há anos e anos, hoje Deus vai curar o teu coração. Pai, mãe, se o teu coração está aí apertado, vem para o altar. Isso, vem, há muitas pessoas. Deus falou comigo hoje sobre isso. Espírito Santo. Você que está aqui no altar, coloca a mão no teu coração. A unção de cura já está neste lugar. Fique sensível. A cura não está nas minhas palavras hoje, mas está na unção que está neste lugar. Movendo hoje o teu coração. Limpando. Sarando. Jesus, eu me uno agora com esses pais que estão aqui no altar. Jesus, são pais que querem ter uma atitude diferente de hoje em diante. São pais, ó Deus, que a partir de hoje tomarão uma nova postura com seus filhos. Senhor, nos dê uma segunda chance. Oh, Espírito Santo, dá uma segunda chance hoje a esse pai, a esta mãe, de se tornarem um pai e uma mãe melhor, que consegue ensinar o filho, a filha, quem é o Senhor. Esse pai e mãe, ó Deus, que vai ser a primeira pessoa a dar oportunidades para os filhos. Toma, Espírito Santo, essa noite esse pai, essa mãe, essa pessoa que está em casa. Toma nessa noite, Senhor. Cada filho e filha que está aqui hoje no altar, e o coração deles dói, Senhor, porque pensam, entendem que os pais não deram a eles a oportunidade que eles precisavam. Quantas vezes eles pensam, se meu pai tivesse me ajudado, se tivesse me dado aquela oportunidade, se tivesse acreditado um pouco mais em mim, se ele e ela tivessem acreditado, eu não teria saído de casa, talvez eu não teria casado ainda. Jesus, sara o coração de cada filho aqui esta noite. Jesus, sara hoje, vem como um pai presente nessa noite sobre o coração desta pessoa, deste jovem, desta jovem, desse filho, desta filha que esta manhã, esta noite. Senhor, cada filho hoje libera perdão aos pais.
Diga para você mesmo essa noite. Diga: Pai, eu te perdoo. Diga: Mãe, eu te perdoo. Espírito de Deus, eu declaro nesta noite que por causa do sangue de Jesus, toda ferida hoje é sarada. Jesus, eu aplico agora sobre cada filho e sobre cada pai que está neste altar, uma gota do sangue de Jesus que cura as nossas feridas. Senhor, eu declaro: onde havia mágoa, essa noite haverá perdão, libertação, cura, em nome de Jesus. Pelo poder que há no teu sangue, eu oro agora por esses pais, e eu declaro, Deus, que esses pais não viverão a frustração de Eli, pelo contrário, eles verão os filhos bem-sucedidos, eles terão a alegria que Ana teve, porque Ana teve a alegria de ver Samuel sendo usado por ti, Samuel conhecendo o Senhor. Ana teve esta alegria eu proclamo agora sobre cada pai, sobre cada mãe neste altar, e eu também declaro agora sobre esses filhos, corações sarados, feridas sendo arrancadas e saradas essa noite, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Coloca a mão no teu coração, você que está aqui no altar, e diga comigo: Senhor Jesus. Diga comigo: Senhor Jesus, toda tristeza, toda dor, eu lanço sobre a tua cruz. Diga: Jesus, toda ferida hoje é arrancada do meu coração e eu lanço sobre a tua cruz. Diga: Jesus, da cruz eu recebo a cura, o alívio, diga, o perdão. Diga: eu estou curado. Diga mais uma vez: eu estou curado. Diga: eu estou curado. Eu estou liberado para viver tudo aquilo que o Senhor tem para fazer na minha vida e através de mim. Eu consigo escutar um glória a Deus aqui esta noite. Espero que Deus abençoe a vida de vocês. E que a partir de hoje seja um novo tempo sobre suas vidas, de cura. Toda tristeza é deixada agora no altar. E quando vocês voltarem ao lugar de vocês, vocês vão voltar curados, de cabeça erguida, porque há um Deus todo-poderoso, um Pai todo-poderoso que cuida de cada um de nós. Deixa eu ver um glória a Deus aqui essa noite. Ainda nessa mesma unção, você agora pode ficar à vontade. Se quiser voltar ao lugar, volta crendo. Eu quero que fique de pé quem nunca conseguiu ouvir a voz de Deus. Não tenha vergonha, coloque sobre seus pés. Alguém essa noite que nunca ouviu a voz de Deus, fica de pé, eu vou orar por você. Toda a igreja ainda com os olhos fechados. Nunca escutou Deus falar assim audível aos teus ouvidos. Não perca essa oportunidade, porque hoje eu vou orar. E o Espírito Santo vai liberar os teus ouvidos essa noite, para ouvir a voz de Deus. Fecha teus olhos. Você que está de pé, coloca a mão nos seus ouvidos. Coloca a mão nos teus ouvidos. Se você vai pôr a mão no ouvido, fica de pé, que eu vou orar com você. Espírito Santo, libera nessa noite os ouvidos desta igreja.
Assim como o Senhor chamou Samuel naquela madrugada, que os nossos ouvidos hoje estejam abertos a ouvir tua voz, sensíveis a ouvir tua voz. Arranca, Senhor, nesta noite, todo impedimento de ouvir tua voz. Espírito de Deus, eu declaro essa noite que toda surdez espiritual seja agora arrancada desta igreja, em nome de Jesus. Tampamos os nossos ouvidos para a voz do mundo, liberamos os nossos ouvidos para ouvir tua voz. Põe a mão nos teus ouvidos e diga: Senhor, fala comigo. Diga: Senhor, quero ouvir tua voz. Espírito de Deus, eu oro, porque ainda esta semana, eu profetizo que esta pessoa que nunca ouviu tua voz, ela vai escutar a tua voz, vai ouvir tua voz, e eu sei que o Senhor falará ao coração desta igreja.